Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer mais um resumo aqui no canal, onde eu farei um resumo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Nesse vídeo falar um pouquinho dos confrontos, vou falar sobre os resultados, sobre a nossa tabela, mais algumas coisas também dessa mais uma rodada de competição. E é isso aí, sem mais delongas, vamos lá então, né? Vamos lá. Começando então com a rodada que começou no sábado e terminou no domingo. E antes de começar o resumo, eu gostaria de pedir desculpas pelo meu atraso de 3 dias para soltar esse resumo. Porque é o seguinte, cara. Na segunda-feira, como vocês sabem, eu soltei o pós-jogo do Corinthians contra o Vitória. Eu ia soltar esse vídeo na terça-feira, também conhecido como ontem. Só que acabou que eu não tive tempo. Não tive tempo ontem para soltar esse vídeo. E acabou que eu só tive tempo hoje. Só tive tempo de gravar esse vídeo e soltar ele hoje. Então, por isso, o meu atraso. Peço desculpas pelo atraso de 3 dias desde que a rodada terminou para a gravação desse vídeo, tá? Peço mil perdões. É isso mesmo que eu queria falar. Agora sim, vamos começar nosso resumo. Começando então com os jogos de sábado. Começando então com o primeiro jogo da rodada. Bahia 2, São Paulo 1. O Bahia, com gols de Willian José, 2 gols de Willian José, lei do ex, dose dupla, tá? O Willian José é ex-jogador do São Paulo, um deles gol de pênalti. O São Paulo até diminuiu com o Luciano, mas acabou que não adiantou muita coisa. Com esse resultado, o Bahia volta a triunfar no campeonato e segue invicto jogando como mandante, segue invicto jogando na Fonte Nova. O São Paulo, por sua vez, sofre sua segunda derrota seguida e segue sem vencer, jogando fora de casa na competição. Ah, só uma coisa. Pela primeira vez na carreira, Rogério Ceni, como técnico, venceu o São Paulo. Pois é, né? O Rogério Ceni, que é técnico desde 2017, iniciou sua carreira, inclusive, no São Paulo. Depois de 8 anos de carreira como técnico, enfim, Rogério Ceni conquistou sua primeira vitória contra o São Paulo. Próximo confronto da rodada, Vasco 0, Bragantino 2. O Vasco sofre sua segunda derrota seguida na competição. O Bragantino, por sua vez, soma sua segunda vitória seguida. E, nesse dia de sábado, com esse resultado, chegou a dormir na liderança do campeonato. Mas acabou com o Bragantino. No dia seguinte, viria a perder a liderança. E vamos ver para quem, né? Depois veremos para quem. E aqui a gente finaliza os jogos de sábado, isso mesmo, foram só 2 jogos no dia de sábado. Vamos agora para os jogos de domingo. Começando então com Mirassol 1, Sport 0. E segue o Mirassol, hein? Caramba! Até aqui, sem sombra de dúvidas, Mirassol, a grande surpresa do Campeonato Brasileiro. Com o gol de Reinaldo, numa cobrança de pênalti, Reinaldo, um dos artilheiros do campeonato, por incrível que pareça. O Mirassol, com esse resultado, conquistou a segunda vitória seguida, chegou ao seu 4º jogo sem derrota e segue invicto, por incrível que pareça, jogando como mandante no campeonato. Pois é, né? O Mirassol até aqui não perdeu, jogando no seu estádio, o Jorge Campos Maia, também conhecido como Maião. Mirassol fazendo história nesse início do campeonato, hein? O debutante, o caçula da Série A, fazendo história nesse início de campeonato. Se vai durar, não sabemos. Mas até aqui, uma baita campanha e baita início do campeonato do Mirassol. E o Mirassol segue pontuando, tá? A cada ponto que o Mirassol conquista, a cada vitória que o Mirassol conquistou, salvo engano foram 4 no campeonato, Mirassol segue pontuando. Mirassol segue seguindo sua vida para pelo menos garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. O Sport, por sua vez, segue sem vencer, segue sendo o único time que até aqui não venceu no campeonato. E, salvo engano, essa é a terceira derrota seguida ali, mais ou menos, do Sport. Vamos lá então pro... Aliás, terceira derrota com Antônio Oliveira, tá? Terceira derrota desde que Antônio Oliveira assumiu o comando do Sport. Vamos lá então, próximo jogo da rodada, Juventude 0,
Grêmio 2. O gol de Bright White, uma cobrança de pênalti. Pênalti esse que eu vou falar depois. E Christian Oliveira, o Juventude, com esse resultado, chegou ao seu 8º jogo seguido sem vencer. E a segunda derrota seguida no campeonato. O Grêmio, por sua vez, com esse resultado, soma a segunda vitória seguida e conquista sua primeira vitória jogando como visitante na competição. E claro, nesse confronto nós tivemos ela, a nossa queridíssima polêmica envolvendo a arbitragem. E foi justamente o pênalti do Bright White no qual eu disse que iria mencionar. A polêmica é essa aqui, ó. O pênalti marcado que originou o primeiro gol do Grêmio. Uma jogada ali na área do Juventude, bola usada na área, o Marcão do Juventude encaixa a bola. No momento que ele foi repor, fazer a reposição de bola, o Marcão simplesmente proferiu esse braço no rosto do Kahneman. Eu não vou colocar o vídeo aqui na tela, mas vou ficar atrás dessa imagem, mas pelo que eu vi, cara, o Marcão, ele meio que só desloca o braço do Kahneman sem força nenhuma. Ele só desloca o braço do rosto do Kahneman, o Kahneman cai e após uma revisão no monitor, após o VAR chamar o Rafael Clauson, sim, o Clauson apitou esse jogo, foi lá revisar o lance no monitor, chegou à conclusão de que tinha sido pênalti para o Grêmio. E cara, em relação a esse lance, cara, eu tenho minhas dúvidas, né? Porque tipo assim, o Marcão, ele profere o braço no rosto do Kahneman? Profere o braço no rosto do Kahneman. Só que esse braço, ele foi sem força. Ele só jogou o braço pro lado, sem força, tá ligado? Mas, cara, eu posso não saber ao certo se foi pênalti ou não. Mas uma coisa que eu afirmo: o Marcão foi muito burro, cara. O Marcão foi muito burro. Porque, tipo assim, cara, ele deu margem. Ele claramente deu margem para que isso acontecesse, para que esse pênalti fosse marcado e já essa discussão, se foi ou se não foi. Você pode vir aqui e falar que fulano pode vir aqui e falar que foi pênalti, o ciclano pode vir aqui e falar que não foi, que foi uma atuação digna de Oscar do Kahneman. Mas, cara, independentemente de opinião se foi ou não foi pênalti, uma coisa é fato, cara. O Marcão foi muito burro, cara. O Marcão foi muito burro. Se ele tivesse ficado com o braço parado, sem proferir esse braço no rosto do Kahneman, mesmo sem força alguma, mano, nada disso teria acontecido, tá ligado? O Juventude poderia ter perdido do mesmo jeito? Poderia. Até porque, pelo que eu vi, o Grêmio foi totalmente superior. Não vi o jogo, tá? Mas pelo que eu vi de comentários, o Juventude foi. O Grêmio, desculpa, foi totalmente superior ao time do Juventude. Cara, ainda assim, mano, o Marcão foi muito burro, cara. Não pelo. Cara, o Marcão foi muito burro, cara. O Marcão foi muito burro em dar essa margem para que esse pênalti acontecesse e toda essa discussão acontecesse, né? E é basicamente isso, né? Em relação a esse lance. Não sei dizer se foi ou não foi pênalti, mas a única coisa que eu falo em relação a esse lance é que o Marcão foi extremamente burro nesse lance. E, só me engano, o Marcão é experiente, tá? Ele deve ter mais de 30 anos aí, mais ou menos. É um goleiro experiente, cara. Um goleiro experiente. Deveria saber. Deveria saber que esse tipo de coisa não se faz. Esse tipo de margem não se dá. Mas, enfim. Vamos ao próximo jogo da rodada. Santos 0, Botafogo 1. O gol de Arthur aos 41 minutos do segundo tempo. E nós tivemos a expulsão do Neymar. Expulsão que eu vou falar mais pra frente. O Santos, com esse resultado, volta a ser derrotado depois de vencer o Vitória na rodada passada. O Botafogo, por sua vez, chega ao seu terceiro jogo seguido sem derrota. E, assim como o Grêmio, o Botafogo conquista sua primeira vitória jogando como visitante nesse campeonato. E, cara, eu vou falar um negócio aqui pra vocês, velho. Eu assisti esse jogo, Santos e Botafogo. E, cara, falar um negócio aqui, mano. O Santos merecia vencer, tá? Principalmente no segundo tempo, onde o Santos foi. No primeiro tempo eu não consegui ver ele inteiro, no segundo tempo sim, consegui ver ele inteiro. E cara, o Santos foi superior, cara. O Santos jogou melhor, o Santos merecia ter vencido esse jogo. O Barreal mandou a bola na trave, o John fez duas grandes defesas.
O Santos merecia ganhar, cara. O Santos merecia ter vencido esse jogo. Mas acontece o bendito lance da expulsão do nosso queridíssimo Neymar Júnior. Cadê o lance? Aqui, ó. Acontece o bendito lance da expulsão do Neymar. Uma jogada ali de ataque do time do Santos. A bola bateu, rebateu na grande área. A bola sobrou pro Neymar. Neymar mandou a bola pro gol, no que seria gol do Santos. Mas acabou que o gol foi anulado. O Neymar, que já tinha cartão amarelo, levou o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. Por conta desse toque de mão simplesmente inacreditável que ele deu na bola e mandou ela pro gol. Cara, com todo o respeito do mundo, cara, o Neymar, na moral, mano, eu não sou santista não, tá? Mas, cara, o Neymar foi muito juvenil, cara. O Neymar foi burro, o Neymar foi totalmente juvenil, cara. Nossa, mano, que isso, cara. Totalmente desnecessário, cara. Desnecessário. Perdesse o gol, mas não metesse essa mão na bola. Mano, simplesmente bizarro, cara. Simplesmente bizarro o que o Neymar fez. Prejudicou o Santos, tá? O Santos estava jogando melhor, como eu disse. Era pro Santos ter vencido esse jogo, sendo bem justo. Mas acabou que por conta dessa expulsão do Neymar, o Santos acabou sendo em desvantagem numérica, saiu com um jogador a menos. 10 minutos depois dessa expulsão do Neymar, sai o gol do Botafogo, o Botafogo vai e ganha o jogo. E cara, lamentável, mano. Lamentável. E olha que eu nem sou santista, tá? Eu sou corintiano. Imagina se eu fosse santista. Imagina. Mas, enfim, aconteceu. Não tem mais volta. O Botafogo venceu o Santos. E teve mais uma coisa também. Desde 2013, o Botafogo não vencia o Santos na Vila Belmiro. Enfim, mais um tabu quebrado no futebol de 2025, né? Esse ano de 2025, aliás, é um ano marcado por quebra de tabu, hein? PSG campeão da Champions League, Bolonha campeão da Copa da Itália, Newcastle campeão da Copa da Liga Inglesa. Nossa, mano, esse ano de 2025, uma galera quebrando jejum, hein? Você tá doido? No caso do Botafogo não foi jejum de título, mas foi jejum de vencer um rival na casa dele. No caso do Botafogo, o jejum de desde 2013, ou seja, há 12 anos, sem vencer o Santos dentro da Vila Belmiro. Vamos lá então, próximo jogo da rodada. Flamengo 5, Fortaleza 0. Mais uma goleada do Flamengo, hein? Salvo engano, é a terceira ou é a quarta goleada do Flamengo nesse campeonato. Que coisa, hein, rapaz? Inclusive, essa é a segunda maior goleada do Campeonato Brasileiro 2025 até aqui. Ao lado da goleada do Fortaleza, olha só, em cima do Juventude. Pois é, né? O Fortaleza fez ao lado do Flamengo a segunda maior goleada e tomou a segunda maior goleada ao lado do Juventude, time no qual ele tinha feito a goleada. Simplesmente futebol brasileiro, hein? Futebol brasileiro e suas peripécias. Mas enfim, mais um gol de Arrascaeta, artilheiro do campeonato, com gol de Everton Araújo, 2 gols de Luiz Araújo e 1 gol de Michael. O Flamengo, com esse resultado, porque sua segunda vitória seguida, chega ao seu 4 jogos sem derrota e com esse resultado, e com outros resultados também, o Flamengo assume a liderança do campeonato. O Fortaleza, por sua vez, com esse resultado, chega à sua terceira derrota consecutiva e, ao contrário do Flamengo, o Fortaleza, com esse resultado e com outros resultados também, entra na zona de rebaixamento do campeonato. Outro time que vem me decepcionando, hein? Fortaleza. Eu esperava bem mais que Fortaleza, cara. É claro que eu não esperava que Fortaleza fosse brigar por título, fosse brigar por liderança, ou nem mesmo brigar por G6. Mas um time de meio de tabela, de repente podendo beliscar esse G6. Mas, cara, até aqui uma campanha decepcionante do Fortaleza nesse campeonato, né? Uma campanha bem decepcionante. E tem mais uma coisa. Enquanto o jogo ainda estava 0 a 0, o nosso queridíssimo Daverson, o nosso glorioso, a figura chamada Daverson,
simplesmente foi dar uma provocada em cima do Flamengo, ó. O lance tá bem, o momento tá bem aqui, ó. Onde eu tô apontando com o mouse. Quando o jogo tava 0 a 0, tá? O Davidson foi dar aquela provocada, foi tirar aquela onda em cima do Flamengo. O Flamengo foi respondeu metendo uma goleada. E o Luiz Araújo, em um desses gols, só me engano, foi o quarto gol, terceiro, quarto gol, ali mais ou menos, foi e respondeu com o Davidson, imitando a provocação dele, replicando a provocação do Davidson. Meus amigos, será mesmo que o futebol raiz respira? Parece que sim. Futebol raiz, enfim, respirando no futebol brasileiro, hein? Que coisa, rapaz, que coisa. Mas enfim, vamos lá então pro próximo jogo da rodada. Ceará 0, Atlético Mineiro 1. Com um golaço do Rony. Mano, que golaço do Rony, cara. O Rony pegou a bola praticamente no meio da rua, praticamente no meio campo, acertou um chutaço de longa distância, um tirampasso no canto. Mano, golaço, cara. Golaço do Rony e um dos gols mais bonitos até aqui desse campeonato. Mas enfim, com esse resultado, o Ceará sofre sua primeira derrota jogando como mandante no campeonato e perde a sequência invicta de 3, 4 jogos, ali mais ou menos. O Galo, por sua vez, com esse resultado, volta a vencer depois de 2 empates e, com esse resultado, chegou ao seu 7º jogo seguido sem derrota na competição. E aos poucos esse time vai subindo na tabela do torneio. Vamos lá então, próximo jogo da rodada. Corinthians 0, Vitória também 0. Ai, 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 ai. Fiz para o jogo desse confronto. Se você não viu, passa depois. Mas só para dar uma resumida. O Corinthians com esse resultado chega ao seu terceiro jogo seguido sem perder, mas chega ao seu segundo empate seguido e segue no momento aí de instabilidade dentro de campo. A crise fora de campo segue estourando cada vez mais. Enfim, cara, momento realmente delicado, delicadíssimo, aliás, desse time do Corinthians. O Vitória, por sua vez, com esse resultado, chega ao seu terceiro jogo sem vencer, mas interrompe a sequência que estava tendo de 2 derrotas e com esse resultado, aliado também a goleada que o Fortaleza tomou do Flamengo, o Vitória deixa a zona de rebaixamento da competição. Mais uma coisinha. Olha aqui, ó. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, esteve presente na Neoquímica Arena. Provavelmente para observar o Hugo Souza, né? Afinal de contas, o Hugo Souza foi convocado para a seleção. Deve ser ali o terceiro goleiro, mas foi convocado. Foi convocado para a seleção. E uma coisa também, mano. O jogo foi tão ruim, cara, mas tão ruim que o Hugo Souza, ó, o Ancelotti deixou a Neoquímica Arena com 35 minutos do segundo tempo. Parabéns a todos os envolvidos. Meus parabéns. Parabéns. Vamos lá então, próximo jogo da rodada. Cruzeiro 2, Palmeiras 1. Com gols de Caio Jorge, com 4 minutos de jogo, o Cruzeiro já abriu 2 a 0 com 2 gols de Caio Jorge. O Palmeiras chegou a diminuir com o gol do Alan, mas acabou que não adiantou. Com esse resultado, o Cruzeiro soma sua segunda vitória seguida, chega ao seu 6º jogo seguido sem derrota e definitivamente entra na disputa pela liderança, pelo título do campeonato. Se vai manter até o final, não sabemos. Mas até aqui, o Cruzeiro vive uma fase excelente. Definitivamente, Leonardo Jardim achou o time do Cruzeiro. Aos poucos, o time tá encaixado, para falar a verdade. E o Cruzeiro, aos poucos, vai se aproximando das cabeças da competição. O Palmeiras, por sua vez, com esse resultado, sua primeira derrota, jogando como visitante. E com esse resultado, aliado também ao resultado do Flamengo, o Palmeiras perde a liderança da competição. Vamos lá então para o último jogo da rodada. Internacional 0, Fluminense 2. Com gols de Kevin Serna e Paulo Baia.
O Internacional, com esse resultado, chega ao seu quinto jogo seguido sem vencer e segue próximo da zona da degola. O Fluminense, por sua vez, chega à sua segunda vitória seguida e ao seu terceiro jogo consecutivo sem sofrer nenhuma derrota. E assim a gente termina os jogos dessa 11ª rodada. Vamos lá então para a tabela de classificação da competição. Vamos lá então para a tabela do campeonato dessa 11ª rodada. A última rodada antes da paralisação para o Mundial. É verdade que alguns times vão entrar em campo no decorrer da competição ou até antes da competição, mas se tratando de rodada completa, essa é a última antes dessa parada para o Mundial. Mas enfim, vamos então para a tabela. Na tabela nós temos o Flamengo, líder do campeonato, com 24 pontos. O Cruzeiro, segundo colocado, com 23. Bragantino, terceiro colocado, também com 23. E fechando o G4, Palmeiras, quarto colocado, com 22 pontos. Fechando o G6, Fluminense, quinto colocado, com 20. E Bahia, sexto colocado, com 18. Na sequência temos Mirassol, sétimo colocado com 17 pontos. Mirassol já foi parar em sétimo, hein? Caramba, se vai durar, aí já é outra história. Mas até aqui, Mirassol, campanha mais do que surpreendente. Mais do que surpreendente. Na sequência temos o Galo, oitavo colocado também com 17. O Botafogo, que ainda vai jogar hoje, aliás, contra o Ceará, nono colocado com 15 pontos. Ceará, que vai entrar contra o Botafogo, décimo colocado com 15. Corinthians, 11º colocado também com 15. E fechando a turma dos 15, o Grêmio, 12º colocado também com 15 pontos. Na sequência, São Paulo, 13º com 12 pontos. São Paulo brincando no Campeonato Brasileiro. São Paulo está brincando de jogar o Campeonato Brasileiro. Perigoso. Internacional, 14º colocado com 11. Decepcionante Internacional. O Vasco, 15º com 10. E Vitória, 16º colocado com 10 pontos. Primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, Fortaleza, 17º colocado com 10. O Santos, 18º com 8 pontos. O Juventude, 19º e penúltimo colocado também com 8. Na 20ª e última colocação, o Sport com apenas 3 pontos conquistados e ainda com 0 vitórias em 11 rodadas na competição. E é isso aí, esse foi então o resumo da rodada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe pra galera com o próximo conteúdo. Forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto, é nóis!